Olá, bom, hoje é terça-feira, 13 de junho, e é dia de Santo Antônio. Vou falar do Santo Antônio e das ocorrências dessa data no fim do vídeo. Por enquanto, eu vou abrir com o Lula, dizendo que é delicada a situação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Não é delicada no sentido de, contrário de grosseiro, delicada no sentido de que exige prudência. Por quê? Talvez só ele possa explicar. Além disso, eu vou falar também do absurdo lá das lojas americanas, que afinal o novo CEO, né, está declarando que são 46 milhões de reais de perda, né, e também está, aliás, bilhões de reais de perda, e está considerando uma fraude, né? A CPI, que mandou fazer busca e apreensão no celular do Bolsonaro, nos celulares de Bolsonaro, Mauro Cid e Anderson Freitas, e também autorizou várias aberturas de investigação. Claro, quando a gente chegar lá na vez de falar, eu conto tudo. Tá? Bom, e também tem um caso lá da Colômbia, das crianças que sobreviveram 40 dias na selva. Agora apareceu o pai contando que tudo isso começou com a perseguição que lhe é movida por um grupo dissidente das famosas Farc, né, que teve até escritório em Ribeirão Preto, patrocinado pelo Palocci, quando o Palocci era um figurão do PT, e a Frente Carolina Ramírez, não tem nada a ver com política, é tráfico de droga, é uma dissidência das Farc, mas o negócio delas é droga, só droga. Bem, eu quero agradecer muito a você que continua aqui me acompanhando no dia de semana, um dia frio, meio neblinando aqui em São Paulo, acho que por aí afora também, né? Quero agradecer a sua presença, sempre alvissareira aqui, seus comentários, e pedir que você indique esse canal aos seus amigos, né? Bom, então vamos começar por aquilo que eu prometi começar. Afinal de contas, o Lula recebeu a senhora Daniela Carneiro, que antes tinha um outro nome de guerra, digamos assim, que era Dani do Vaguinho. O Vaguinho em questão é o marido dela, que é o Wagner Carneiro, né, da prefeito de Belford Roxo, na Grande Rio, desculpa, na Grande Rio, e o casal tem muita suspeição em torno deles a respeito do controle do eleitorado dominado por milícias. A Dani, que agora é Daniela Carneiro, para que ninguém se lembre disso, né? A Dani foi considerada pelo Lula, ela e o marido foram considerados os melhores cabos eleitorais dele. Os melhores cabos eleitorais são sempre, não estou dizendo que eles são, mas que tem uma relação sempre com milícia, porque os milicianos comandam os votos de quase 100% dos seus bairros, né? O Carneiro, o marido, né, ele, o Vaguinho, né, mudou de partido, não está mais no União Brasil, que era o partido que sustentava a Daniela Carneiro no ministério. O ministro da Articulação Política, que é muito criticado por sua ineficiência, o Alexandre Padilha, diz que ela é uma ministra, ele diz que os ministros são mantidos no cargo pelo desempenho. O Lauro Jardim lembra muito bem que não é bem o caso dela. Ela talvez tenha sido a primeira autoridade maior do turismo, incluindo o presidente da Embratur e tal, que tenha faltado ao Carnaval do Rio de Janeiro, que é a maior festa popular do Brasil. Quero saber quando é que vão aparecer
no São João de Campina Grande e de Caruaru e de outras cidades nordestinas. Será que vão? Ou será que ela já não será mais ministra? Da conversa ela saiu dizendo que o Lula mandou os recadeiros dele dizerem que ela saiu muito satisfeita do encontro, que ela receberá eu ia chamar cala a boca, mas não é, para depois não virem com confusão por cima de mim, né? Vai receber uma compensação pela saída do ministério, porque o ministério não pertence ao Lula. O ministério pertence ao União Brasil. E com a briga do Vaguinho com a União Brasil, ela está prestes a sair de lá. E aí o Lula vai ter que substituir, e o ministro do Turismo será Celso Sabino, que é um verdadeiro show de variedade, né? Já que se fala tanto em diversidade, é o rei da diversidade, porque ele já foi ligado a Tulira, a Bolsonaro, a Aécio Neves, e agora ele está no União Brasil, mas já saiu para o República. Não, desculpe. Ele agora está no União Brasil e está entrando no lugar da Daniela, que deve ir para o Republicanos. Ok? Aí o Celso Sabino é o rei também da mobilidade, não é só da questão, é da mobilidade. Né? Bom, o outro caso aqui que me chamou muita atenção, a minha atenção, foi o depoimento do CEO, né, Pereira, né, da Coelho Pereira, Leonardo Coelho Pereira, das Lojas Americanas, que mudou aquela designação mais leve do caso para um caso chamado por ele de fraude, fraude milionária, e também aumentou o tamanho do rombo. Não foi denunciado um rombo de 20 bilhões de reais, mas, na verdade, seriam 46 bilhões de reais. Olha, é muito dinheiro. Eu também prometi a vocês a contar a aventura de Manuel Miller Ramgori. Ele é o pai das 4 crianças que conseguiram chegar vivas, estão no hospital, se tratando, evidentemente, passaram fome, comeram, sobreviveram à base de farinha d'água e de frutas silvestres, lá na selva da Colômbia. Estavam com a mãe, Magdalena, num avião que caiu. E depois a mãe morreu no desastre, juntamente com o líder indígena e o piloto, e as 4 crianças sobreviveram graças a essa heroína, como disse muito bem o avô materno dela. O Manuel Miller Ramgori disse que ele é perseguido por uma dissidência das Forças Aéreas Revolucionárias Colombianas, as famosas Farc, que já tiveram, inclusive, escritório no Brasil, em Ribeirão Preto, sob o patrocínio do PT, né, mais especificamente de um figurão, né, do PT, o grande inimigo do Zé Disseu lá na direção do PT, mas que agora, segundo não há nenhum laivo político mais, são todos agora, eles se dedicam ao tráfico de entorpecentes e já o juraram de morte. Ele vai morar em Bogotá, ele morava lá no interior, disse que ele é jurado de morte porque ele conhece bem a região onde essa frente, Carolina Ramírez, opera, e por isso ele está jurado de morte. É uma falsa esquerda a serviço do tráfico de drogas. Meus amigos, a CPI dos atos vândalos de 8 de janeiro aprovou, né, a convocação de Anderson Torres, Mauro Cid, o candidato a
a vice Braga Neto, candidato a vice do Bolsonaro, o general Heleno, Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro, e também mandou fazer busca e apreensão nas casas dos dois primeiros, né, o Anderson Torres e o Mauro Cid, e do Jair Bolsonaro. Agora, misteriosamente, apesar de aparecer em todas as imagens e de ter sido, no mínimo, leniente, o general Gonçalves Dias, que foi o homem que o Lula nomeou para presidir, para dirigir o Gabinete de Segurança Institucional, não foi incluído em sequer nenhuma convocação para dar depoimento sobre a sua participação, que foi clara. Ele era o comandante da repressão, mas se comportou conforme mostram as imagens, não adianta o governo querer desmentir, como se fosse um aliado presente no local do crime. Bom, meus queridos amigos, como eu prometi aqui no começo, eu vou me referir à data de hoje. O dia de hoje, 13 de junho, é o dia que abre as festas juninas. As festas são tradicionalíssimas, vieram de Portugal para o Brasil com Dom João VI e são comemoradas principalmente no Nordeste, em Campina Grande e Caruaru, que tem as melhores festas, com mais turistas e tal. E é também o dia de Santo Antônio. Antônio não era o nome de batismo de Santo Antônio. Santo Antônio se chamava Fernando, mas ele adquiriu esse nome quando foi para a ordem franciscana. Foi um recordista, teve a canonização mais rápida da história da Igreja Católica. E foi um globetrotter, andou pela África. E tem até uma dúvida, né? Você sabe que, na verdade, Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Lisboa são a mesma pessoa. Ele nasceu em Lisboa, mas viveu mais tempo em Portugal, mas viveu mais tempo em Pádua. Segundo uma acurada biografia escrita pela Teresa Cristina Roque da Veiga, que é a editora do meu livro, Antes de Atravessar, no computador, é o centésimo aniversário 131 do grande poeta, do maior de todos os poetas portugueses, que completaria hoje, se estivesse vivo, 135 anos. E em homenagem a Santo Antônio e a esse ilustre Fernando, que também era Fernando, vou dizer para vocês a primeira estrofe do poema dele, Autopsicografia, talvez os versos mais citados de Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Antes de terminar, eu vou convidar vocês a assistir uma entrevista que está fazendo um sucesso enorme no Neumann Entrevista. Aldo Rebelo é um político respeitado num país em que ninguém respeita político nenhum. E ele, na entrevista que me deu, disse que o grande erro do Estado brasileiro foi de desprezar o tipo humano que engrandeceu o Brasil, o homem brasileiro. O cidadão brasileiro comum está fora das decisões políticas. Tenho dito isso faz tempo, agora dito pelo Aldo tem mais força. Né? Tenho também de convidar que você acompanhe o poeta Felipe Fortuna, que falou da tradução que fez da obra de Louise Labé, que, segundo Leopoldo Senghor, que ele cita no livro, foi a maior poeta nascida na França. O livro é uma beleza, é uma reedição feita pela Top Books, do Zé Mário Pereira e da Cris Ajus. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.